Meu amigo, então eu prefiro que você se apresente para aquela câmera. Quem é você? Gente, eu sou Ed Marques, ator formado pela Escola de Teatro. Estou agora fazendo direção, né? Capturado pelo esse vírus do teatro. A Escola de Teatro faz isso, a gente entra e não sabe quando sai, né? Sai quando sai, rapaz, não vai saber nunca. É um Que prazer uma conversar coisa com você, irmão. maravilhosa, né? A gente faz o que ama, né? Quanto tempo você descobriu que queria ser ator, Ed? Rapaz, eu descobri que queria ser ator porque quando eu era criança eu tinha muita dor de ouvido. Então eu não conseguia dormir. Então eu fui aí assistir televisão de madrugada, né? Porque eu não conseguia dormir e via aqueles filmes, né? Na verdade eu queria fazer cinema. Sim. Gostava daquela coisa da magia do cinema, curtia assistir musicais, Woody Allen, assistia de tudo. Criança assistindo de tudo porque não conseguia dormir, e ficava fascinado com aquele mundo, né? Eu falei assim, rapaz, esse negócio aí que eu quero fazer. A partir dos filmes da madrugada, os filmes da noite. Antigamente tinha uns filmes da madrugada que eram muito bons, Ed. Excelente. Porque a gente é basicamente da mesma geração e eu também tenho essa lembrança de. Eu sempre tive muito problema com insônia e assisti muitos filmes na madrugada. Passava um atrás do outro na madrugada. E eu também tinha muita curiosidade com o cinema pelos filmes da madrugada que eram diferentes dos filmes da tarde. Pois é. De tarde eu assistia muito a Jerry Lewis. Sim. Então assim, eu me identifico muito com a comédia. Gosto demais de comédia. Então de tarde tinha a sessão Jerry Lewis. De madrugada eram os filmes mais proibidos de comédia politicamente incorreta, Sim. que era Mel Brooks, tinha o Monty Python. Sim. Que são as minhas referências até hoje. Então, você ainda usa como referência? Ainda uso como referência. E o teatro surgiu um pouquinho mais tarde, que eu fui assistir uma peça no... Aí a gente vai denunciar a nossa idade, Tem que né? denunciar a idade, tem que denunciar a idade. Tinha um teatro aqui chamado Maria Bethânia, Sim. que era aqui no Rio Vermelho. Foi a primeira vez que eu entrei no teatro na plateia e fui assistir os Saltimbancos. E foi ali que me pegou. Falei, tem isso aí. Você tinha quantos anos, Ed? Rapaz, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Mas dali tu já quis fazer teatro, mas já começou a fazer teatro? Não comecei, fui fazer mais tarde teatro. Porque 8 Porque anos a família é muito jovem. porque a família não reconhecia isso como um ofício, né? Já reconhece hoje? Hoje, porque eu me coloco, porque hoje eu acredito que é um ofício e o é mesmo. Né? Sim. Teatro é o ofício mesmo. A gente tem que acreditar, a gente tem que se colocar. Porque as pessoas não valorizam. Mas se você não valoriza, ninguém vai valorizar. Né? Mas foi naquele momento ali, assistindo Saltimbancos, e eu falei, é isso aí que eu quero. E aí eu comecei a assistir, consumir mesmo. Assistindo peça, eu quero assistir, mas não sabia que se estudava para isso. Né? Isso não é ofertado pra gente, né? Sim. Sempre é ofertado o quê? Direito, medicina, jornalismo, medicina, engenharia. E pronto, aí veio essa história que eu ia ser arquiteto, porque eu desenhava muito quando era criança, eu gostava de desenhar, mas aí eu descobri que a arquitetura tinha matemática. Aí eu, matemática não vai rolar não. Não vai rolar não. Mas a tua primeira formação não tem nada a ver com matemática? Não, eu sou formado em comunicação. Porque aí eu já descobri que existia o teatro. Teatro dá para fazer uma universidade. Só que a família... Não, teatro não. Temos um caminho parecido, então. Eu também fui para comunicação. De jeito nenhum. De jeito nenhum teatro. E aí, o que é que eu posso fazer mais próximo que seja de teatro e de cinema? Cinema não tinha aqui, na época, relações públicas, comunicação. Eu posso fazer alguma coisa de produção cultural e aí me formei inserindo. Que eu gosto de chamar assim de que eu fui um artista sombra, né? Ficava na sombra da arte, né? Sim. Então, muito do que eu estudei no curso de Relações Públicas, coloquei arte ali. Então, analisava filmes, pegava peça para analisar. Então, tudo que era voltado para a comunicação, tentava puxar a arte, porque eu já me convenci que eu não ia fazer mais teatro. A gente vai se adequando a outras possibilidades. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu entrei para fazer publicidade. E eu queria fazer teatro, eu queria fazer alguma coisa relacionada a fotografia, cinema, alguma coisa de arte. E eu tive essa mesma restrição de tipo assim, primeiro você faz uma profissão,
arruma seu dinheiro, depois você vai ser artista. Depois você vai ser artista. Né? Aí comecei a procurar a possibilidade de coisas que eu conseguiria ser artista sem ser artista. Eu falei, no curso de publicidade eu posso ser artista, eu posso desenhar coisas, eu posso criar coisas, eu posso estar linkado com a arte em algum momento. Só que eu comecei a entrar naquele mundo, eu falei, pô, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Tanto que eu entrei em 2 faculdades de comunicação, fiz uma, travei, depois voltei, fiz outra, eu falei, realmente não é pra mim. Mas tu chegou a terminar, tu é formado em relações... Sou formado em relações públicas. E depois migrou pra teatro. Não, ainda tem um looping temporal. Mas olha, eu sou formado em comunicação, sou mestre em administração e sou especialista em, aí vai ser a surpresa, em auditoria em serviços de saúde. É mesmo? Tu foi atrás do dinheiro, então. Eu fui... auditoria em serviços de saúde, eu fui acompanhar minha irmã, que queria Sim. trabalhar com isso, mas ela falou assim, não tô querendo fazer esse curso sozinha, não, você faz comigo? Eu fui. Bora. Ela largou o curso, eu fiz o curso até o final. Tu ficou muitos anos trabalhando então com isso? Isso. Mas o teatro me chamava. E aí eu fui... Minha mãe faleceu, né? Minha mãe tinha uma contribuição de não deixar. Sim. Então sofri muito. Meu Deus, minha mãe morreu. Uma semana depois fui fazer arte. Né? Aí fui fazer sapateado, foi onde eu conheci minha esposa. Foi nesse momento? Foi nesse momento. Rapaz, deu um boom então. Mas o teatro, fiquei com medo. Mas a partir do sapateado, eu comecei nos espetáculos da Casa do Sapateado, que é a empresa de minha esposa, hoje nossa. Eu comecei a ver assim, dá para colocar um textinho ali, não só ser dança. E aí eu comecei a fazer as adaptações, né? Vamos fazer uma adaptação de A Pantera Cor-de-Rosa. Mas o que é que tem Pantera Cor-de-Rosa? Né? Do Inspetor Cruzou com Sapateado. Não, eu crio. Aí criava. Eu não sabia que tinha sido por ali que você tinha entrado pelo teatro, Você foi esperto então, porque você usou uma ferramenta que você tinha, que era o sapateado, para poder perder o medo de entrar no teatro. Isso. Eu assisti alguns espetáculos de seu e de Raquel lá no Molière. Sim. Teve o Grease. Isso, eu assisti esse. Teve a Pantera Cor-de-Rosa. Eu assisti a Pantera Cor-de-Rosa. Assistiu a Pantera Cor-de-Rosa, Brasil? Acho que era você que fazia a Pantera Cor-de-Rosa. Eu fazia o Detetive, Inspetor Cruzou, que também é uma referência de Sim. comédia, né? Sim. Assim, não, só tem uma pessoa para fazer, que sou eu. E vem as referências dos filmes que Dos você filmes que assistia assistia lá de atrás. madrugada. Como é que Grease, tudo é linkado? Tudo é linkado. E os filmes que passavam na madrugada, que esses filmes não passavam durante o dia. Não. Tá ligado? De madrugada. Eles passavam de madrugada. E aí fica lá guardado, fica lá na sua gavetinha. Foi a primeira experiência com escrita, porque ali você escrevia também as cenas. Ou eu você escrevia. adaptava, só trazia do original? Não, esse da Pantera Cor-de-Rosa mesmo, eu escrevi mesmo, foi do zero. Mas foi a experiência com a escrita. Por quê? Na Casa do Sapateado tinha algumas coisas na escrita que me incomodavam quando outras pessoas escreviam. Sim. Assim, tá faltando alguma coisa. Só que eu não tinha essa noção, né? Então, fazia a adaptação, ia funcionando, a Raquel ia dirigindo, porque eu não queria me meter com esse negócio de direção. Falava, isso não tá pra mim, mas atuar eu vou. E aí depois, senti a necessidade de melhorar a questão da atuação. Fiz um curso chamado Espaço Aberto Bar na Contramão, Sim. com Walter Rosadija, Sim. um diretor maravilhoso. Muitos anos de experiência. Nossa, muitos anos aqui. Walter é maravilhoso. Iniciando muita gente no Muita teatro gente em Salvador. no teatro em Salvador. Sim. E aí Walter apertou, Walter, menina, eu acho que você que dá pode pra ir pra um fazer canto. isso, bacana, maravilhoso. Vamos lá, eu comecei a investir. E fui fazendo. Só que aí eu larguei o teatro nesse período em Walter para fazer o mestrado, porque Sim. eu falei, não, tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que, né, não dá para fazer teatro, tá muito difícil fazer isso. Fiz o mestrado, quando terminei, defendi, aí eu falei assim, nunca mais vou pisar os meus pés em uma sala de aula, nem como aluno, nem como professor. Pronto, encerrou. Uma semana depois, uma amiga de Walter, lá do curso de Walter, chega e falou assim, ele vai abrir vaga residuais lá na UFBA de teatro. Bora fazer? Eu falei assim, não vou fazer não, o teatro já não tá mais pra vir não. Mas faça. Aí eu fui fazer de curiosidade. Aí eu fui, estudei, bem. Aí eu passei. E agora? E aí, a Raquel chegou pra mim e falou assim, você vai fazer ou não vai fazer? Eu vou fazer devagarinho. Vamos fazer de leve. Eu te entendo. Aí fui fazendo. Eu falei, rapaz, é isso aqui, não tem pra onde correr. A gente é fisgado
E agora eu quero te fazer uma pergunta relacionada à sua entrada na escola de teatro. Porque assim como eu, você entrou na escola de teatro da UFBA, já é um cara maduro, mais velho, adulto, com 1 milhão de outras responsabilidades. Nossa, foi difícil. Você, diferente de mim, ainda entrou com família, ainda entrou com outro. Eu ainda não era sozinho. Tu ainda tinha família, responsabilidades, profissionalismo, que tu já era profissional de outra área. Como é que foi pra você chegar na escola de teatro nesse lugar de ser o tio da galera? O tio da galera, rapaz, foi muito... Foi e não foi. Foi e não foi, que eu vou entregar a idade de alguns colegas também. Porque você pegou Edu, eu entrei Alice... Edu, Alice, então assim... Tu já pegou a galera que já era profissional de outras áreas. De outras áreas. Mas no meu caso foi um momento de muita euforia. Muita euforia, assim, nossa, eu tô estudando teatro. E era aquela felicidade, e eu não sabia nada, né? Mas eu estava ali para aprender e tinha uma vantagem nisso. Porque você agora não precisa provar mais nada para ninguém. É para você mesmo. Você vai fazer para você. É uma grande diferença. Essa questão dessa maturidade ajuda muito. Porque quando você está novo, você quer provar para o outro, olha, eu estou aqui profissional, não. E eu estava fazendo aí para mim, para minha vida mesmo. Mas foi difícil porque ficava aquela neura, eu vou formar com 40 e tantos anos, né? Porque eu calculava, não dá para eu pegar todas essas disciplinas de vez, então vou ter que pegar 2 em 2, por 42, 43 eu vou formar, e depois eu... Sabe de uma? Vamos Tirou lá, o peso. Vamos lá, vamos curtir isso, vamos aprender, porque tá aqui e a gente ama, é uma coisa que eu amo, não tem como não amar. Não, eu assisti, acho que praticamente todas as mostras dos laboratórios que a tua turma fez, e é perceptível assim o teu prazer de estar ali naquele rolê, naquele palco fazendo acontecer. E por isso que eu te perguntei da maturidade, porque eu acho que na maturidade a gente aprende a ter um pouco mais de paciência para entender os nossos lugares ali no palco. A gente vai aprendendo. A gente vai entendendo até no decorrer mesmo. Onde a gente vai se encontrando, onde a gente vai se encontrando. E quando eu assisti, por exemplo, a sua pré-formatura, que eu vi que foi um texto seu para a turma de interpretação, eu fiquei muito feliz com aquilo, porque primeiro porque tinham muitos amigos meus naquela turma de pré-formatura, muitas pessoas que eu acompanhei desde porque a minha geração de dentro da faculdade, e eu fiquei feliz por isso, porque como eu já sabia que você estava lá atrás, começando devagarzinho, tentando descobrir o teu sonho, descobrir a tua possibilidade ali dentro da escola, e a pré-formatura ser um texto seu, eu fiquei muito feliz com aquilo. E principalmente, Ed, porque foi uma comédia despretensiosa. Você chegava ali só para rir, tinha mensagens subliminares, tinha mensagem social, mas era uma comédia que a gente tentava para se divertir, tá ligado? Pronto, e eu foi não embora vejo, e acabou. E eu não vejo isso na escola de teatro, assim. Eu vejo que as pessoas pensam sempre muito no âmbito, preciso fazer alguma coisa mais politizada, eu preciso fazer alguma coisa que declaradamente seja politizado, eu preciso fazer um teatro cabeção, eu preciso... E quando eu vi aquilo, eu falei, dá para fazer comédia na escola de teatro. Dá para fazer comédia besterol na escola de teatro e fazer bom o negócio acontecer. Aí eu queria saber como é que foi para você, tipo, esse lugar de, tipo assim, gente, vamos fazer uma comédia? Rapaz, toma aqui o texto, como é que você chegou? Toma aqui o texto, gente, vamos montar isso aqui. Não foi isso. Não foi assim? Não foi assim, porque na verdade a ideia era essa, vamos fazer alguma coisa para o pessoal pensar. Cabeção. Eu sabia que sempre começa pelo cabeção. E aí eu falei, rapaz, eu não tô afim de fazer algo para o pessoal pensar, eu tô querendo me divertir. Mas tem um grupo ali, né? Vamos lá. Começamos com essa coisa mais social, aquela coisa do um acusar o outro, né? 12 homens e uma sentença, Agatha Christie, então começou uma coisa séria, com improvisos. E Elisa Mendes maravilhosa, ela compra, ela chega junto da galera, né? Então, o que vocês quiserem, eu vou acompanhar. Só que faltava alguma coisa ali. E a gente começou a improvisar, mas muito aquela coisa... Cabeção, teatrão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chegou uma hora do improviso que eu chutei o bode, sabe de uma, deixa eu fazer uma coisa nonsense aqui. E aí eu comecei a jogar uma coisa nonsense e o pessoal foi comprando, e ali disse, opa, pera aí. Temos um caminho aqui. Temos uma farsa aqui. Não sei se é uma farsa de mistério ou uma comédia, mas temos alguma coisa aqui. Ela reuniu tudo que foi improvisado, mandou uma mensagem para mim, Ed, você vai escrever.
como é que ela soube que eu escrevia? Porque na pandemia eu produzi muita coisa, produzi muito sketch de humor. Sim. E foi o que me salvou na pandemia. Então, escrevia muito sketch de humor. Eu assisti muita, algumas né? coisas que você postava. Algumas coisas assim sabe, com cunho político, com cunho social, mas com sketch mesmo, do humor mesmo. E a Elisa gostou. Ela não comentou nada e depois ela veio com essa proposta. Aceitei com muito medo. A responsabilidade é grande. É a minha turma de pré-formatura. Pré-formatura, tem né, mais 7 pessoas ali envolvidas, né, no processo. Aí eu falei, rapaz, a Elisa disse, eu vou. Sabe, eu tenho muito disso, do diretor falou, eu confio, eu gosto de mergulhar no que o diretor disse. Fui. E aí foi surgindo, aí voltei aqueles filmes de comédia que eu assistia na época da infância e vamos fazer essa coisa louca e vamos. E a turma toda colaborou. Então foi um processo mais de interpretação mesmo. Era uma turma muito legal. Texto leve, simples, muito leve, é isso que eu tô falando, pô. E gostoso de fazer. E agora estou investindo mais nessa questão de dramaturgia mesmo. A gente tem que se descobrir, porque eu realmente volto a falar dessa peça porque quem não teve oportunidade de assistir, não sei se tem disponibilizado no YouTube alguma coisa, ou se vocês em algum momento vão voltar. A gente está pretendendo voltar, está se organizando. Porque é isso, porque a gente no âmbito acadêmico, a gente só vê coisas muito cabeçonas assim. Eu acho que a última peça de comédia mais escrachada que eu tinha visto na escola de teatro foi uma peça de Otávio, Jack é do Mal. E não sei quando foi isso, 17 talvez, 18, 17. Por aí. Tudo bem que depois teve o bug da pandemia, mas eu vejo pouco as pessoas se jogando no humor. As pessoas pensam sempre muito no fazer teatrão. Medo porque comédia, na verdade, é difícil fazer. É difícil, claro. É muito fazer, mais difícil, inclusive. Mas tem aquela lenda também que diz assim que a pessoa de comédia, ela sabe fazer comédia. Eu não acredito nisso, acho que se aprende. Tem gente que tem a facilidade. Sim. Claro. Todo mundo tem. Tudo é técnica. Tudo é técnica, tudo é você aprender, tudo é você se empenhar, tudo é você se dedicar, né? E aí é que vem a minha história com direção. Depois dessa, com Inferno São os 8, eu falei assim, rapaz, se eu entrar em direção, acho que eu vou dar uma investida na minha trajetória com comédia. Porque eu estou pretendendo de trazer essa coisa da comédia. A minha pré-formatura agora vai ser uma comédia. Que muito influenciado também por Inferno São os 8. Maravilha. Tô te falando aqui em primeira mão, gente, pra Ed. Por quê? Porque quando eu tava na ideia de fazer o cabeção, sempre o cabeção. Sim. Eu falei, porra, velho, uma comédia é uma comédia, né? Bora montar uma comédia? Vamos adaptar um negócio pra ser uma comédia, bora adaptar. Por que isso? Porque ali eu falei, porra, dá pra fazer. As pessoas não vão, eu já vou divulgar que é comédia, é isso e é comédia, tá ligado? Agora deixa eu falar uma outra coisa. Você falou sobre a tua mudança pra direção. Então a tua ideia é investigar comédia como aluno de direção. Eu tenho um porque agora você é aluno de direção. Da escola. Formou como ator. Tô lá ali. Tu tirou foto com aquele negocinho? Tirei foto com a beca, com vocês todos bonitos de beca e capela. É outra coisa que fazia tempo que eu não via na escola de teatro. Eu vi todo mundo lá, Nina, Breno, todo mundo, ó. Luna, ó. Bequinha, peitei jogar pro alto. Foi legal. Assinou e pulou pra direção. Pulei pra direção. E aí? Tá gostando? Tô gostando. Tô gostando com medo. Isso é bom, né? Porque tem uma professora que tive lá, foi a Anissagé. Sim. A Anissagé é maravilhosa. Já tive aula com a Anissagé. Já falamos até aqui, o pessoal já falou sobre a Anissagé aqui, né? Ofá falou. Ofá falou. E a Anissagé, ela recebeu um conselho uma vez de Marfuz, que foi assim, se você tiver medo, é para lá onde você tem que ir. Que é onde está teu desafio. E dá um medo terrível. Eu falei, e você fica preocupado, né? Mas eu tô indo. Minha pretensão é essa, estudar comédia, dirigir essa questão da comédia, ter uma experiência nesses laboratórios, ou numa pré-formatura, numa formatura com drama, é bom para o processo, mas o meu interesse é para a comédia. Porque tem uma coisa ali na comédia que é, às vezes, um drama escondido, né? Sim, mas a mensagem está toda ali. Por isso eu te falo que o Inferno São os 8, a mensagem estava ali. E é isso. Porque o que acontece? Quando você entra na faculdade de direção, eu acho que talvez eu entenda um pouco o seu medo. Porque acaba que quando você é aluno de interpretação, é uma turma
você meio que divide a responsabilidade do palco. Sim. Não sei se esse é o seu rolê. Quando você entra na de direção, a responsabilidade é tua de fazer acontecer. É porque é você que escolhe o elenco, é você que escolhe quem vai fazer luz, figurino, cenário. Então a responsabilidade acaba sendo maior. O trabalho é mais legal, eu acho o trabalho mais legal. Acho legal porque é o famoso você escolhe. Você escolhe, você vai determinando os seus passos e escolhe. Mas a responsabilidade é maior. Se falha, a responsabilidade é maior. Sim. Mas e é isso que eu quero falar sobre o falhar. Porque esse medo ele diminui um pouquinho porque eu estou me dando o luxo de... Assim, eu sou um estudante de direção iniciante. Sim. Isso é importante. Acho que a gente perde muito isso porque a gente já quer fazer um grande trabalho e acho que tem que se dedicar e se esforçar para fazer um grande trabalho, mas não esquecer que você está no processo de aprendizado. Está na academia, é o lugar de errar. Entendeu? E assistir o seu colega também com esse olhar carinhoso. Sim. Né? Porque às vezes tem gente que vai assistir. Vou assistir para não gostar. Olha, eu vou te confessar que eu tenho mudado muito meu pensamento sobre isso. Sim. Porque eu era uma pessoa que eu ia assistir as coisas muito no olhar de deixa eu ver onde está o erro. E já riram ali atrás, não foi? A gente faz isso. Eu fiz isso também, muito. E um colega ficou muito chateado com um comentário que eu fiz uma vez, num espetáculo dele. Daquele dia eu falei assim, eu vou olhar com o olhar de espectador e pronto, porque eu sou um espectador, eu não tenho que estar olhando com julgamento acadêmico, com julgamento do que é certo e que é errado, porque às vezes a gente faz matéria, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na mesma matéria e faz a mesma amostra, depois você sempre vai com aquele olhar contaminado do que você acha que sabe, do que o teórico falou, e daquele dia em diante eu falei, ó, eu vou agora assistir como espectador, vou bater palma, vou ficar feliz com o resultado do colega. E hoje eu sou um dos que incentiva os colegas a falar assim, teste e erre, porque é o lugar que você está para fazer. É o lugar que você está para fazer. Permita ser ruim. Se permita errar, se permita arriscar e falar assim, pô, será que eu faço? Faça. Lá na frente a gente vai ver se tá certo ou errado, porque o que é certo ou errado quando você é julgado por uma coisa tão subjetiva quanto é teatro, tá ligado? Faça seu rolê, não tenha medo. Faça sua comédia, Ed, e não tenha medo de fazer, tá ligado? E assim, se permitir mesmo. Se Sim. permitir aprender, a curtir. Tem alguns projetos já aí e a gente tem que seguir, tem que fazer, tem que realizar. O importante é realizar. Né? E é isso, esse é o conselho que eu dou para os meus colegas. Vá assistir seu colega de coração aberto. Sim. Vá assistir, gostando ou não gostando, mas não deixe de assistir, porque aí você vai aprender, você vai curtir, você vai ter esse olhar, né, cuidadoso. Tem um olhar cuidadoso com o outro da em cena, porque não é fácil a pessoa que está dirigindo e não é fácil para aquele que está em cena, está ali com seus medos, suas inseguranças, com seus problemas. E num processo acadêmico que as pessoas às vezes esquecem, isso é até bom falar que a gente está falando muito com colegas da UFBA, né? Sim. E às vezes não, quase sempre o processo acadêmico é um processo sem grana, Sim. sem apoio. A grana que a UFBA ou a faculdade disponibiliza para a gente fazer as mostras, elas geralmente saem no final do semestre. Por exemplo, eu vou estrear o meu próximo espetáculo pela UFBA em junho, nós estamos entrando em maio e a grana ainda não saiu para começar a montar o espetáculo. Eu já estou trabalhando desde janeiro, então tipo assim, a gente se vira com muitas coisas, a gente não consegue pagar cachê de ator, a gente não consegue pagar as pessoas dignamente, então a gente tem que olhar muito para isso também, porque às vezes o resultado que a gente está vendo ali no palco é tanto suor que tem ali. Nossa. É tanta abrir mão de coisas para estar ali no palco, são tantas concessões que a gente faz, até pra gente estar ali trabalhando com um colega, porque às vezes a gente só vai porque é o colega. A gente só vai porque é o colega. A gente só vai porque é o colega, porque sabe que o colega está na mesma luta que a gente, entendeu? Por exemplo, eu institulei eu fiz uma coisa na minha cabeça que é, todos os meus processos acadêmicos, eu vou fazer audição para as pessoas da faculdade. Ótimo. Eu fiz isso em todos os laboratórios que eu dirigia na faculdade. Por quê? Primeiro porque é uma maneira de eu colocar as pessoas da faculdade inseridas no palco, dar rodagem para as pessoas que estão na faculdade, e porque se eu estou num processo acadêmico, aquelas pessoas também estão dentro da academia. Então, quanto mais elas trabalharem com colegas diferentes, mais bagagem elas vão pegar. Sim. Então, tipo, você falou que o primeiro diretor do colega que me dirigiu foi Daniel. Foi Dan. Maravilhoso. Tá ligado?
Quantas pessoas passaram por Dan e só passaram por Dan? Quantas pessoas passaram por Dan, passaram por mim, passaram por Vitor Hugo, passaram por Paulinho? Porque o que acontece? Quando você se forma como ator, que você se formou a primeira interpretação, você já tem várias referências diferentes até agora para quando você vai para o curso de direção. Você vai montar um elenco, você vai lembrar do exercício que você fez com Dan, você vai lembrar do exercício que você fez com Elisa, você vai lembrar do exercício que você fez com outras pessoas. Então, tipo assim, apoiem os elencos universitários, velho, os espetáculos universitários, porque tem muita gente boa ali. Muita gente boa mesmo. Tem muita gente dedicada, que faz séria, que faz espetáculos com muita qualidade, que não tem R$1 para montar aquilo e levanta. Porque às vezes a pessoa chega lá, Ed, o cenário é simples, o figurino é simples, a pessoa fala assim, isso aí não dá dinheiro, não gasta dinheiro para montar, não. Se a pessoa soubesse. Muita coisa, é um processo muito. Porque é um ofício, é o nosso trabalho. Sim. Aí vai aquela coisa que me lembra, cobrar ou não cobrar? Numa apresentação universitária. Eu sou a favor de cobrar. Eu sou a favor de cobrar porque estamos sendo lançados para o mundo profissional. Sim. A gente tem que cobrar, precisa se pagar. Não existe meia pauta. Meia ou não meia, né? Sim. Não existe meia pauta, não existe meio iluminador. Meio técnico, meio figurinista. Né? A gente tem que começar a mudar, né? Trazer essa contribuição, mudar esse pensamento. Então, nem que seja R$1, não é? Eu concordo plenamente com você. Tem que se cobrar, rapaz. Por um único motivo, a valorização do trabalho. Valorização do trabalho. Porque se você bota de graça, as pessoas não te valorizam nunca. Se você bota 50 centavos a meia em R$1 a inteira, você já está fazendo um serviço de valorização do seu trabalho. Sim. Porque as pessoas vão entender que mesmo que seja R$1, ela precisa sair de casa com dinheiro para pagar o trampo. Que é o seu ofício. Que é o seu ofício. Nós, atores e diretores, temos que acreditar nisso, temos que levantar essa bandeira mesmo. Porque é o nosso ofício. É o nosso ofício, vivemos disso. E eu acredito que se vive de teatro, sim. Tem gente que não acredita, é difícil, vem com esse discurso. Eu não acredito nesse discurso. Então a gente tem que se fortalecer essa classe. Nessa classe precisa se fortalecer, esse discurso tem que estar bem solidificado. Porque é o nosso trabalho. Né? Se eu for lá para o médico não vai liberar vai falar assim, para fazer exame. Ó, já estão dando tchau pra gente ali, ó. Dizendo que. 3 minutos. Tenho 3 coisas para lhe dizer. Dizendo que a gente tem 3 coisas para falar. 3 coisas para lhe dizer. Eu vou te perguntar algumas coisas. A primeira é: o que o sapateado te ajuda no fazer teatral? O sapateado, tem muita coisa do sapateado do teatro, né? Sim. Além do exercício para o ator, né? Exercício físico, o sapateado é uma linguagem que serve tanto para a dança como para o teatro musical mesmo. No meu espetáculo de formatura teve sapateado. Sim. Né? Tem uns elementos de sapateado migrantes. Então, ele é um elemento que agrega, né? Fortalece. Mas você como ator, o que te agrega como ator? Disciplina? Ah, sim, disciplina, físico, concentração, a raciocínio, você olhar o todo, coletividade. Coro. Sim. Por você trabalhar com o coletivo, o outro, eu preciso do outro, eu preciso ter escuta. Como é que é o nome da casa de sapateado de vocês? Casa do Sapateado, Raquel Cavalcante. Casa de Sapateado, Raquel Cavalcante. Outra coisa, você é um homem de teatro, Ed? Nossa, eu sou uma alma de teatro. A última pergunta. Vai me chamar para trabalhar com você quando, Ed? Eu vou fazer a mesma pergunta para você quando. Vamos combinar. Vamos combinar, sim. Tá combinado. Tá combinado. Pra gente ganhar dinheiro, que eu tô prometendo de ficar milionário para todo mundo aqui. Todo mundo que vem aqui eu falo, quando eu ficar milionário, a gente vai ficar milionário junto. Vamos sim. Muito obrigado, meu irmão. Muito Parabéns obrigado. aí pela... Eu te admiro muito. Você sabe que eu me emocionei na peça de formatura de Ed, chorei, fui abraçar todo mundo. Eu fiquei muito feliz. Te amo, irmão. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Beijo!